meu amigo, minha amiga, nação tricolor. Sejam muito bem-vindos de volta ao canal que vibra mais forte que o coração de um São Paulino em dia de clássico, Tricolor News. É com uma energia que transborda paixão que voltamos para trazer mais um vídeo exclusivo, feito sob medida para você, torcedor fanático do nosso amado São Paulo. Mas antes de explodirmos as notícias que temos para hoje, já sabe o que fazer para fortalecer a nossa corrente tricolor, né? Se inscreve agora no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso tricolor da fé e deixa aquele like que faz o Morumbi tremer. Sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Preparados? Então segura essa, porque o que vamos revelar agora vai te deixar de boca aberta. Primeira notícia, a polêmica do Paulistão e a admissão da FPF. Há poucos dias da grande final entre Corinthians e Palmeiras, uma polêmica que marcou a semifinal entre o nosso São Paulo e o Palmeiras ainda reverbera com força nos bastidores do futebol paulista. A Federação Paulista de Futebol, FPF, acaba de admitir, em um ofício enviado diretamente ao nosso presidente, Júlio Casares, que o pênalti assinalado na nossa dolorosa derrota tricolor foi, na verdade, um erro crasso. Isso mesmo, torcedor! A declaração oficial da entidade máxima do futebol paulista esquenta ainda mais o clima para a final do Paulistão 2025 e, principalmente, escancara nossa indignação com o ocorrido. No documento, assinado pelo próprio presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, a entidade reconhece, sem rodeios, que o árbitro de campo deveria ter sido chamado pelo VAR para revisar a jogada polêmica e que, injustamente, a marcação do pênalti foi equivocada. As palavras da FPF são claras e não deixam margem para dúvidas. A FPF entende que o árbitro de campo deveria ter sido chamado para realizar a revisão no VAR e que a marcação do pênalti foi equivocada, diz um trecho do ofício. Essa declaração contundente chega após uma forte pressão do nosso São Paulo, que, inconformado com a eliminação, enviou um ofício à entidade no dia 11 de março, com uma postura enérgica, ameaçando inclusive não escalar os nossos principais jogadores no Paulistão de 2026 caso não houvesse uma resposta oficial e transparente sobre o erro de arbitragem que nos prejudicou. A demora na resposta por parte da FPF havia levado nosso presidente, Júlio Casares, a afirmar publicamente, com toda a sua legitimidade, que a entidade tratava o nosso clube com desprezo. Uma acusação grave que demonstrava o tamanho da nossa insatisfação com a condução do caso. Agora, essa carta da FPF tenta amenizar a situação e reforça a integridade dos árbitros envolvidos na partida. Segundo a entidade, tanto Flávio Rodrigues de Souza, o árbitro de campo, quanto Rodrigo Guarizo do Amaral, o responsável pelo VAR naquele fatídico lance, são profissionais de alto nível e atuam regularmente em importantes competições nacionais e internacionais. Ainda assim, mesmo reconhecendo a qualidade dos profissionais, a federação admite que erros acontecem, e lamenta profundamente a situação que culminou com a nossa eliminação. A arbitragem, meus amigos, tem sido um dos temas mais discutidos do Campeonato Paulista nos últimos anos, e a promessa de melhorias é um ponto central no posicionamento da FPF. A entidade destacou o investimento de 6,5 milhões de reais realizado em 2024 para o desenvolvimento e aprimoramento dos árbitros e reafirmou o compromisso de minimizar os erros no futuro. Trabalharemos para aumentar a cada ano o investimento na arbitragem, que em 2024 já superou 6,5 milhões de reais, reforçou a nota oficial da FPF. Nos bastidores, no entanto, o reconhecimento do erro pela FPF não apaziguou totalmente os ânimos da nossa diretoria. Dirigentes são paulinos ainda consideram a situação extremamente prejudicial e cobram medidas mais concretas e efetivas para evitar que o nosso clube seja alvo de novos equívocos arbitrais que possam nos prejudicar em momentos decisivos. A relação entre o São Paulo e a FPF, que já era delicada, segue estremecida, e essa polêmica só aumenta a tensão para a final entre Corinthians e Palmeiras, que já carrega consigo uma rivalidade histórica e feroz. Nos corredores da FPF, dirigentes se movimentam para garantir que a decisão ocorra sem novos problemas de arbitragem, especialmente após a implementação do impedimento semiautomático para as finais, uma tentativa de trazer mais precisão e justiça para os lances capitais. Enquanto isso, a nossa torcida, a mais apaixonada e fiel do Brasil, segue indignada nas redes sociais. Muitos questionam a demora da FPF em reconhecer o erro, ironizam a utilidade do VAR em algumas situações e criticam a falta de revisão em lances capitais como o que nos tirou da final. A revolta tricolor é compreensível, afinal, um erro reconhecido dias depois não altera o resultado da partida e, consequentemente, a nossa eliminação. A situação também gerou um impacto direto nos nossos jogadores.
O goleiro Rafael, que acabou sendo envolvido no lance polêmico do pênalti, recebeu um pedido de desculpas direto do próprio presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos. O presidente admitiu que a sua declaração inicial, que poderia ser interpretada como uma crítica ao nosso goleiro, foi mal colocada e garantiu que não teve a intenção de responsabilizá-lo pela nossa eliminação. Um gesto que, apesar de tardio, demonstra uma tentativa de reconhecer o impacto da situação em nosso elenco. O reconhecimento da falha pela FPF levanta questionamentos importantes sobre a credibilidade da arbitragem no torneio. Se o erro foi admitido, por que o árbitro de campo não revisou a jogada no momento? E mais, o VAR, que deveria ser uma ferramenta para evitar equívocos desse porte, foi realmente utilizado da maneira correta? A Federação Paulista tenta manter o foco na final, que terá um grande apelo midiático e promete um Morumbi lotado para o clássico entre Corinthians e Palmeiras no próximo domingo. No entanto, a sombra da polêmica semifinal ainda paira sobre o campeonato e sobre a arbitragem paulista como um todo. Com o futebol cada vez mais dependente da tecnologia, esse caso reforça a necessidade de um protocolo mais claro e rigoroso para o uso do VAR. A transparência nas decisões e a revisão criteriosa dos lances são demandas constantes dos clubes e torcedores, que clamam por um futebol mais justo e sem interferências externas que possam alterar o destino das partidas. A resposta da FPF também pode ter implicações futuras. O São Paulo, ainda insatisfeito com a condução do caso, pode reforçar a sua postura de endurecer nas relações com a federação e até pressionar por mudanças estruturais na arbitragem do estadual para as próximas temporadas. Para Corinthians e Palmeiras, a expectativa é de uma final sem polêmicas, definida exclusivamente dentro das 4 linhas. No entanto, com o histórico recente do Paulistão e a rivalidade acirrada entre os finalistas, a tensão estará no limite, e cada decisão da arbitragem será minuciosamente analisada. Independentemente do resultado da final, o erro admitido pela FPF marcará o Paulistão de 2025 e servirá de exemplo para futuras edições. A esperança é que os erros sirvam de aprendizado e que a tecnologia do VAR seja utilizada de maneira mais eficiente, garantindo que o futebol seja decidido pelos jogadores e não pelos árbitros. Com a bola rolando no próximo domingo, resta saber se a final do Paulistão será lembrada pelo espetáculo dentro de campo ou por mais uma polêmica extracampo. O desfecho desse capítulo do futebol paulista será acompanhado de perto por torcedores, dirigentes e pela própria FPF, que tem a responsabilidade de garantir que a decisão transcorra sem novos erros determinantes. Mas agora, meus amigos, preparem-se para uma notícia que vai fazer seu coração tricolor disparar ainda mais forte. O que parecia impossível está prestes a se tornar realidade. Segunda notícia: Lionel Messi no São Paulo? A bomba que abalou o mundo. Lionel Messi, simplesmente o maior jogador de sua geração, um dos maiores de todos os tempos, está a um passo de vestir a gloriosa camisa do nosso São Paulo FC. Em um movimento surpreendente sem precedentes na história do futebol brasileiro, o craque argentino desembarcou discretamente na capital paulista nas últimas horas para realizar exames médicos antes de, acreditem, assinar contrato com o nosso tricolor. Isso mesmo, torcedor! Mesmo com a janela de transferências oficialmente fechada, essa notícia inacreditável pegou torcedores e especialistas de surpresa, incendiando um debate apaixonado sobre como o camisa 10 argentino pode transformar o futebol brasileiro. Messi, que atualmente defende o Inter Miami, já havia sinalizado um interesse em uma mudança de ares, mas ninguém, absolutamente ninguém, imaginava que a sua nova casa seria o nosso Morumbi. Com um projeto ambicioso liderado pela nossa diretoria São Paulina e um plano de marketing de proporções gigantescas, o São Paulo conseguiu viabilizar a chegada do astro argentino, quebrando todas as barreiras burocráticas e financeiras para concretizar aquela que pode ser considerada a maior contratação da história do futebol brasileiro. A presença de Lionel Messi no nosso São Paulo representa um divisor de águas para o clube, que já vinha demonstrando ambição no mercado ao sondar jogadores de peso para reforçar o nosso elenco. O impacto imediato da chegada de Messi será sentido não apenas dentro de campo, com sua genialidade e talento inquestionáveis, mas também fora dele, com a chegada de patrocínios multimilionários e um crescimento exponencial da marca do nosso clube em nível global. O São Paulo, que já teve nomes lendários vestindo nosso manto, como Raí, Kaká e nosso eterno Rogério Ceni, agora se prepara para receber um jogador que redefine o significado de grandeza no futebol mundial. Dentro de campo, meus amigos, a contribuição de Messi para o time de Luiz Ubeldia será inestimável. Aos 37 anos, o argentino continua sendo maestro absoluto, com a sua visão de jogo incomparável, dribles curtos e desconcertantes e uma capacidade de decidir partidas como poucos na história do esporte.
Em um elenco que já conta com nomes talentosos, a sua presença elevará o nível técnico da nossa equipe a patamares inéditos, tornando o nosso tricolor um dos times mais temidos e respeitados da América do Sul. A questão tática será um desafio interessante para o nosso técnico Zubeldia. Messi pode atuar como meia armador, organizando o jogo e distribuindo passes milimétricos para os nossos atacantes, ou até mesmo como um falso 9, flutuando entre as linhas adversárias e finalizando com a sua precisão cirúrgica. Independentemente da posição em que atuar, uma coisa é certa, a camisa 10 do nosso São Paulo terá um novo dono, e os nossos torcedores podem esperar lances mágicos e gols inesquecíveis no nosso Morumbi. O impacto da chegada de Messi será sentido não apenas no Campeonato Brasileiro, mas também na tão desejada Copa Libertadores. O São Paulo, que busca reconquistar a América, agora ganha um trunfo inestimável para enfrentar os gigantes do continente. A simples presença de Messi em campo pode fazer a diferença em duelos equilibrados, transformando nosso tricolor em um dos principais favoritos ao título continental. Mas o que levou Lionel Messi a escolher o nosso São Paulo? Fontes próximas ao jogador indicam que o projeto esportivo apresentado pelo clube foi fundamental para sua decisão. Além disso, a forte conexão do argentino com o futebol sul-americano e a possibilidade de encerrar a sua carreira perto de suas raízes foram fatores determinantes. O craque sempre demonstrou carinho pelo Brasil e, ao que tudo indica, deseja escrever mais um capítulo lendário em sua incrível trajetória no futebol mundial, e escolheu o nosso tricolor para isso. A nossa torcida São Paulina, conhecida pela sua paixão e exigência, já começa a sonhar alto com a chegada de Messi. O nosso Morumbi, o palco de tantas glórias, se tornará um dos palcos mais vibrantes e observados do futebol mundial, atraindo olhares de todos os cantos do planeta. Ingressos esgotados, recordes de audiência e uma nova era de conquistas são apenas algumas das expectativas que acompanham essa contratação histórica. Se dentro de campo Messi promete elevar o nível do nosso time a patamares inimagináveis, fora dele o impacto será ainda maior. O São Paulo se prepara para um crescimento exponencial em receitas, explorando a imagem do argentino em campanhas publicitárias, venda de camisas e acordos comerciais lucrativos. A chegada de Messi ao futebol brasileiro colocará a nossa liga em outro patamar, atraindo ainda mais investimentos e aumentando a competitividade do nosso campeonato. Mesmo com a janela de transferências fechada, o nosso clube encontrou maneiras criativas e estratégicas de viabilizar essa contratação sensacional. Os detalhes contratuais ainda não foram totalmente revelados, mas há indícios de que a negociação envolveu parcerias estratégicas e um planejamento financeiro cuidadoso e inteligente. A CBF e a Conmebol acompanham de perto essa movimentação histórica, que pode abrir precedentes para futuras grandes contratações no futebol sul-americano. Enquanto Messi realiza os exames médicos, a expectativa cresce a cada minuto. A confirmação oficial da contratação pode acontecer nos próximos dias, com um evento grandioso no nosso Morumbi para apresentar o craque à nossa torcida. O nosso estádio, que já viveu noites históricas, se prepara para receber a sua maior estrela em um momento que ficará marcado para sempre na história do nosso clube. Resta saber como Messi se adaptará ao futebol brasileiro. Apesar da sua qualidade técnica indiscutível, a intensidade do Brasileirão e os desafios da Libertadores exigirão a sua melhor versão física e mental. No entanto, se há alguém capaz de se reinventar e continuar brilhando nos gramados, esse alguém é Lionel Messi. Os jogadores do nosso elenco tricolor também aguardam ansiosamente a chegada do novo companheiro. Os nossos jovens talentos terão a oportunidade incrível de aprender com o melhor do mundo, enquanto os jogadores mais experientes poderão formar uma parceria de luxo com o argentino. O ambiente no nosso São Paulo já é de puro entusiasmo, e essa motivação extra pode ser o combustível necessário para uma temporada inesquecível. A contratação de Lionel Messi pelo nosso São Paulo muda completamente o cenário do futebol brasileiro e sul-americano. O nosso tricolor não apenas se torna um dos times mais fortes do continente, mas também coloca a nossa Liga Brasileira em evidência no cenário internacional. O impacto dessa movimentação pode ser comparado à chegada de Pelé ao New York Cosmos nos anos 70, um evento que transcende o esporte e entra para a cultura popular. Messi no Morumbi não é apenas uma contratação, é um acontecimento global. Torcedores ao redor do mundo aguardam ansiosamente para ver como o argentino se sairá em sua nova casa. Seria o começo de uma nova dinastia no futebol brasileiro? O tempo dirá, mas uma coisa é certa, o São Paulo acaba de mudar a história do jogo. Nos próximos dias, todos os olhos estarão voltados para a capital paulista. A qualquer momento, o anúncio oficial pode ser feito, selando um dos capítulos mais extraordinários da história do futebol.
E quando Messi pisar no gramado do Morumbi com a nossa camisa tricolor, o mundo saberá que uma nova lenda está prestes a ser escrita. O futebol nunca mais será o mesmo. Essas foram as últimas notícias do nosso São Paulo. E aí, nação tricolor, o que achou dessas bombas? Deixe a sua opinião nos comentários. E não se esqueça, se inscreva agora mesmo no canal Tricolor News e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas do nosso Tricolor da Fé. A sua participação é muito importante. Até o próximo vídeo e... Salve o Tricolor Paulista!